terça quase nunca me escuta falar, mas o patrão pediu, então a gente vem. Acho que hoje vocês chegaram aqui, para quem ainda não tinha visto, né, se depararam aí com a imagem de Dr. Alberto. Muito se fala, eu já ouvi muitas perguntas sobre quem é essa entidade que trabalha no GAF. Ah, mas já trabalhava não sei com quem, não sei aonde, em tal casa, fulana. É tanta indagação e nenhuma se faz pertinente, porque isso não importa, né? O que importa é o amor que ele doa para o trabalho. E hoje a gente veio aqui conversar com vocês. Não é uma palestra, é uma conversa coletiva. Tá? Posso dizer que seja coletiva, sobre o processo de cura. Nós temos aqui algumas atividades, entre elas, né, no GAF nós temos o passe, nós temos o reiki, nós temos o atendimento na maca, nós temos a desobsessão, nós temos evangelização, nós temos o almoço fraterno, nós temos as aulas de violão. Nós temos aí diversas atividades, apometria, constelação familiar, que trabalham dentro de nós uma cura. A questão é que muitas vezes nós buscamos pela única e exclusiva cura do corpo físico, né? Estou doente, estou com câncer, estou com uma lesão em alguma parte do corpo, estou ansioso, em crise generalizada de ansiedade, não me sinto bem, eu não durmo, tomo um remédio para dormir, para acordar, vou nos médicos, ninguém me dá uma solução, me trato e não consigo melhorar, o fígado não funciona, o coração não funciona, a coluna já não sustenta em pé, os joelhos não sustentam. E quando nós falamos de cura, muitas vezes nós queremos a cura para essas dores. E procuramos os médicos da terra, encarnados, em busca, né, de um remédio, de uma cirurgia, de uma solução imediata para a cura da nossa dor, da nossa doença. Mas quantas vezes nós também procuramos as casas espíritas, os médicos espirituais, para que eles resolvam as nossas doenças. Para os que acreditam, né, de alguma forma, dirigem-se aí a diversos lugares atrás dessa cura que a gente não consegue encontrar. Mas na realidade, a grande maioria não está procurando a cura, está procurando o milagre, está procurando a resolução imediata da dor, do problema, da dificuldade. Então, o que é o processo de cura? Me falaram que tem uma casa lá em Goiânia, Pedro Ludovico, setor, né? Que tem um trabalho que eles chamam de trabalho na maca. Não seria um trabalho de cura? Mas por que chamam trabalho na maca? Tratamento na maca, né? Nome. Porque vou lá, tô cansado, tomar remédio, ninguém resolve meus problemas, vou lá, vai que esse bendito médico resolva, né? Me dê o milagre que eu preciso. Até porque eu sou merecedor, merecedora, já sofri tanto, reencarnei com a dor para aprender, segundo diz Kardec, provas, expiações, mas já sofri tanto, já não está na hora do meu milagre acontecer? Vejam só. Nós temos, vocês têm, o corpo físico, que é essa matéria aqui, palpável, né? Que nós conhecemos, alguns nascem aí, né? Os cabelos claros, escuros, pele mais clara, mais escura, olhos mais claros, escuros.
baixo, mais alto. E com o tempo vai modificando a aparência, seja por meio vias naturais ou não. E essa doença, e essa dor, e essa ansiedade que nunca passa, e essa doença que me persegue, por que ela não cura? Ela está só no seu corpo físico? Ou seu corpo físico foi o último estágio para que ela chegasse? Bingo, pronto. Nós estudamos, acreditamos aqui nessas obras que nós não somos somente o corpo físico, certo? Se alguém ainda tiver dúvidas sobre isso, as obras estão aqui. É só comprar, levar para casa e estudar. Ou participar do curso de desenvolvimento de médiuns, que fala muito rápido sobre isso, mas fala. Então, o que eu tenho mais além desse corpo físico adoecido? Eu tenho o meu perispírito. Eu estou no corpo físico, eu não sou um corpo físico. Não é isso que nós aprendemos? Que nós somos espíritos que estamos encarnados. Pronto. Então, onde é que tudo começa? Eu acordei um dia e descobri uma lesão na minha medula. Estava dormindo, acordei, resolvi ir no médico. Eu vou acordar agora, hoje vou lá no médico fazer um exame de medula. Nossa, olha, deu positivo, eu tenho um problema de medula. Acordei hoje, vou lá no médico. Não sei, de repente vai que eu tô com câncer. Eu não sei, fulano, vizinho tá. Eu vou acordar hoje, vou fazer o exame e vai que eu esteja com câncer. Deu positivo. Nossa, acordei hoje, vai que eu tô com uma lesão na coluna, no coração. É assim que funciona? Não. A gente sabe que não. Ninguém acorda e acha que está doente sem nada. Quando a gente acorda e resolve procurar um médico, é porque a gente já teve os sintomas, não é? A gente já teve a dor, não é? Não é porque você acordou e o vizinho tem, você vai ter. É porque algo dentro de você já está se manifestando para te dizer que você tem um problema. E aí você vai atrás e vai descobrir o problema. Segura essa informação, vocês vão entender. Então, não apareceu uma doença no seu corpo. Do nada, acordei e a doença está lá. Ela já veio manifestando de alguma forma. Tanto as doenças do seu corpo físico, como da sua mente, como do seu espírito. Não é da noite. Quem acredita nisso está escondendo, querendo se esconder e usar isso como bengala e amuleto de desculpa. Porque as dores aparecem, os sintomas aparecem. Eu sinto muita enxaqueca e por sentir muita enxaqueca eu vou procurar um neurologista para entender por que da minha enxaqueca. Vou lá e descubro algum problema. Ou não descubro nada, ou descubro algum problema, alguma doença séria. Então, teve um sintoma. Entenderam essa informação? Que não foi do nada? Não. Qual é a maior, eu não vou dizer doença, vou dizer a maior dificuldade, pelo menos mais divulgada nos últimos tempos, que envolve a população? A maior dificuldade que nós enfrentamos no nosso campo mental: ansiedade. Ansiedade. Quem aqui nunca, em momento nenhum da vida, teve alguma manifestação de ansiedade? Olha, está no lucro. Não quero dizer que você vai ter, mas está no lucro. Porque pelo menos um pouquinho já sentiu. Só que o problema da ansiedade não é quando ela é um assunto específico, né? Eu vou fazer uma prova de concurso no dia tal. Por que você está ansioso? Por conta da prova do concurso do dia tal.
legal. Só que nós já passamos desse estágio, dessa esfera há muito tempo. Há muito tempo. A ansiedade começou a tornar-se, já está tornando-se generalizada, em que as pessoas nem sabem mais o porquê elas estão ansiosas, ou estão ansiosas com tudo. E aí, amanheceu e acordou um dia e você estava ansioso? Será que em momento algum da sua vida já não veio algum sintoma, alguma indicação que você iria chegar neste ponto? Só que você não quis ou não viu? Então, esses irmãos, quando eles adentram uma seara como essa, para nos auxiliar, eles já sabem disso há muito tempo. Há muito tempo. Sabe quando a gente fala para a criança não enfiar o dedo na tomada que pode dar ruim? Provavelmente a gente já enfiou, já viu alguém enfiar, ou a gente teve um pai e uma mãe nos cobrando sobre isso, certo? Pronto. Então aonde está a minha cura? Porque eu vou naquela casa toda semana. Eu vou lá toda semana. Reclamo, porque demora demais. Imagina eu ter que ficar 3 horas esperando ser atendida por um irmão desse que está aqui à minha disposição, porque eu paguei por ele, pela hora aula dele, a hora atendimento, porque às vezes é a sensação que muitas pessoas passam para a espiritualidade é essa, que elas estão pagando a hora do médico e não podem esperar. Só que ninguém paga aqui, em lugar nenhum, só para lembrar. Mas eles sabem de tudo. Quando chega no seu corpo físico, é porque os sintomas, os sinais já foram dados. E tem uma grande surpresa. Não é só daqui de hoje, vem de muito tempo. Aí o povo lá nas casas espíritas fala: olha a reencarnação, olha a prova de expiação. A gente reencarna para quê? Evoluir moralmente. Nossa, que balela, para que falar isso? Eu já sou tão evoluído. Será que tudo isso não tem um fundamento? O processo de cura, ele vem da mudança de comportamento. O processo de cura, ele vem com a mudança de sintonia, de vibração. É assim que vem o processo de cura. Não é através de milagre. O processo de cura acontece por completo quando existe a colaboração ativa do encarnado. O processo de cura, para que ele seja 100% satisfatório, ele precisa que o encarnado que está sendo atendido tenha a convicção que sem a mudança interna dele, sem a melhoria moral, ele não vai ser curado por ninguém. Nem por ele e nem pelos médicos encarnados. Entende? Por que a gente trouxe esse tema aqui hoje? Quem vem acompanhando as palestras do GAF, a gente tem falado muito sobre vibração, sobre a sintonia vibracional. Quem esteve aqui semana passada ouviu falar sobre ectoplasma. Ouviu falar? Quem não ouviu, pega lá no YouTube, está lá. Que tanto aqui, este salão, quanto as salas, estão rodeadas de ectoplasma. Eu não vou adentrar o assunto porque não é a palestra. Vá lá assistir o vídeo. Mas o ectoplasma, abre aspas, é uma substância curadora. Que todos nós podemos produzir. Todos nós. Qual é a substância que eu estou produzindo
para a minha cura. É a que está no celular que eu estou mexendo e não consigo parar de mexer. Desligue o celular, eleve o pensamento. Não consigo. Eu preciso do ectoplasma da notícia ruim, da fofoca, da maldade. Eu preciso saber o que os coleguinhas estão fazendo lá fora. É isso que eu preciso para a minha cura? Então o que está fazendo aqui dentro? Vai fazer isso em casa, na rua. Não precisa vir para cá, ficar ouvindo esse povo falar um monte de coisa, né? Não precisa. Qual é a substância que eu estou produzindo para a minha cura? Se eu falar para vocês, ou se o doutor hoje falar para vocês, que para que haja cura, tem que haver o perdão. Nossa, estou muito ansioso. Não consigo controlar minha ansiedade, já não consigo mais dormir, não consigo viver, não consigo me livrar das minhas dores que me atormentam. Tá bom, filho, seu remédio é o perdão. Só isso. Como assim? Não vai me passar um remédio, fazer uma cirurgia, nada? Não. Seu remédio hoje é o perdão. E aí? Vocês iam se curar? Pois é. Tão simples, né? Falar, pronto. E é um remédio. É um processo de cura. Sabe por quê? A gente conhece muito da parte espiritual em que fala-se que a gente manter esses sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, a gente acumula perto da gente, né, vários irmãos que vibram na mesma sintonia, em que nós gostamos e adoramos chamá-los de obsessores. Quem será que é o obsessor, né? A gente ou é eles, né? Pronto, nós gostamos de chamá-los de obsessores, né? Então, a gente ouve isso falar direto, ok? Mas e se a gente começar a dizer que cada vez que eu acumulo uma raiva, que eu não trabalho um perdão, que eu me apego tão fortemente a algo que eu não consiga nem me libertar para ter paz, eu estou também criando ali um emaranhado de doenças no meu campo mental e que vão chegar ao meu corpo físico, se eu não tratar e não cuidar. E aí, qual é a escolha? Porque todo mundo fala, vai fazer exercício, meu filho, né? Ai, vai fazer exercício, não quer fazer, vai cuidar da alimentação, não quer, para de usar entorpecente, não quer, para de usar álcool, não quer, para de fumar que é trem que faz mais mal que o outro trem lá, não quer um milagre, mas não quer nem trabalhar o perdão, imagina o resto. E a culpa que eu não sou curada é da casa que eu vou. Coitado, tão bonitinho. Imagina, levando a culpa, e ele sabe. E ele sabe. A espiritualidade sabe. Quantas pessoas se sentam aqui, entram lá dentro e diz sair do mesmo jeito. E a culpa é do fofinho, do doutor, coitado, que está estudando há mais de 100 anos, sei lá quantos, 200, 300, nem sei mais, estudando para vir aqui atender, e a culpa é dele. Não é porque eu não cuido do repouso. A gente sempre pergunta se vocês vão poder fazer repouso. Pronto. E agora eu vou entrar numa parte um pouco mais técnica de como acontece a cirurgia espiritual. Antigamente, né, algum tempo atrás, faziam-se as cirurgias espirituais com cortes físicos, não é? Lembra-se, Zé Arigó é um exemplo, está lá no filme para quem quiser assistir. Eu confesso que eu não seria um médium para trabalhar dessa forma, né? Porque eu tenho filho pequeno e já ia ficar com medo da cadeia. Mas assim, por que se faziam isso? Porque se precisava provar para as pessoas que isso existe. Essa era a base. Olha, o povo não acredita, o povo é incrédulo, vamos mostrar para eles. Ah, você não acredita? Vem cá, coloca uma tesoura lá dentro do seu nariz, não sangra nada, você não está nem sentindo. Que
Quer prova maior do que essa? Né? Então, desde a época de Kardec, aconteciam os fenômenos para que as pessoas acreditassem no mundo espiritual. Hoje, a gente já não precisa mais desses fenômenos para que as pessoas acreditem. Até porque quem ainda quer ver para acreditar, a espiritualidade não se preocupa mais com isso. Então, por isso não existem mais cortes, porque a cirurgia, ela não é feita no seu corpo físico, é no seu perispírito. Eu ia trazer uma imagem aqui, mas acabei não conseguindo, mas acho que a grande maioria já ouviu falar disso. Então, ela é feita uma cirurgia muitas vezes antes de que o problema venha para o seu corpo físico. Quem aqui já passou pela situação que fala, eu estou com um problema nesse olho, e aí o doutor vai operar o outro olho, né? E aí a gente acaba tendo que ouvir das pessoas, eu operou o olho errado. Você não sabe de nada. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Eu vou dar um exemplo que eu vi recente. Eu vi com estes olhos. O problema é no olho esquerdo. Falou o nome da doença, tá? O doutor chegou lá e operou o outro olho. O outro olho estava com a mesma doença, só que a nível de perispírito. Se ele não operasse ali, sabe o que ia acontecer? Ia vir para o corpo físico e os dois olhos teriam aquela doença. E muito provavelmente a pessoa não enxergaria mais, a partir do momento que entrasse no corpo físico dela. É uma decisão em que eles sabem melhor. Eu não sou da área da saúde, não entendo nada disso. Mas o meu pensamento foi, se operasse aquele olho problemático naquele momento, poderia se demorar muito tempo para que ele recuperasse, ou a paciente nem teria o merecimento da melhora, certo? E nisso o outro está vindo, a doença do outro olho está vindo, e aí poderia colapsar tudo. Então eles decidem instantaneamente, em fração de segundos, o que fazer. E o paciente ainda acha que os médicos estão operando no lugar errado. Mas eu falei desta doença e não daquela. Entende? Nós não temos controle de nada na nossa vida. Muito menos o controle do que a espiritualidade vai fazer a partir do momento em que você deita numa maca para ser auxiliado. E por que algumas pessoas, quando elas passam por uma cirurgia espiritual, o resultado é mais rápido do que o outro? Por que o fulano foi curado da doença e eu não fui? E o merecimento de cada um? E o processo da dor? O processo da dor não é evolução? É o que a gente aprende. A gente não fica doente nem passa pela dor porque Deus é mal com alguém. Nossa, vai lá, meu filho, sofrer. Não faz isso com ninguém. Ninguém veio a este mundo para sofrer. Nós passamos pela dor para aprender. Alguma coisa a gente tem que tirar de bom. Quando eu fiquei de cadeira de roda com o joelho, eu descobri que 100% das calçadas e rampa para a cadeira de roda, elas não foram feitas para quem anda de muleta. Porque quando eu andava na cadeira de roda, eu subia a mesma rampa bem. Quando estava de muleta, eu quase caía para trás. Então, nessa época, eu descobri isso. Eu tive certeza que rampa para cadeira de roda não presta para quem anda de muleta, porque não dá equilíbrio. E aí eu passei a ser mais solidária com quem anda de muleta. Mas eu reclamei muito também, óbvio, que eu queria sair correndo. Mas a dor não é um aprendizado? Alguma coisa você tem que tirar de bom. Vai olhar só por ruim? Então, muitas vezes, não existe a cura do nosso problema, porque não é o
aquilo acontecer. Muitas vezes, aquela dor que eu passo, eu mesmo pedi para passar, para evoluir, para aprender. Porque aquele não é o momento de eu ter aquela cura, porque eu ainda não estou pronto para viver sem ela. Tem tanta gente que usa a dor, a doença como bengala e amuleto, que se você tirar a doença dela, não sabe nem o que fazer da vida. Imagina, eu não tenho mais a doença para me justificar, para me defender das pessoas. Aí vem um médico espiritual e te cura ali, meu Deus, como é que tu vai viver? Vocês acham que isso é brincadeira? Acontece demais. Então existem vários fatores pelos quais naquele momento não acontece. Às vezes a pessoa passa 10 anos, 15 anos com uma doença, aí ela vem aqui, senta aqui, deita na maca 20 minutos e quer sair de lá curada. Você passou 20 anos no seu corpo físico com aquela doença. Você está 3 anos, 5 anos com uma ansiedade generalizada e acha que 20 minutos na maca, porque tem um espírito ali incorporado na média atendente, você vai ser curado? Que merecimento você tem? O que você fez para que isso aconteça? Qual é a sua participação? É um conjunto. Espírito, mente, corpo, depende do encarnado. As coisas nunca melhoram para mim. Não vai melhorar se você ficar terceirizando para o outro. Quer terceirizar a salvação, quer terceirizar a felicidade, quer terceirizar a alegria, quer ficar terceirizando um monte de casa. Chega aqui carimbado. Quem participa da desobsessão já ouviu o guardião falar sobre isso. Cada casa que põe o pé, carimba. A espiritualidade conhece tudo. Deita na maca ali, o doutor olha. Tem gente que tem nem lugar mais para pôr carimbo. Toda casa que andou passeando, está lá aparecendo. Trata aqui, né? Aqui não resolve. Vou na outra, não resolve. O doutor é educadíssimo. Olha lá como ele é fofo. O guardião já fala. O doutor, não. Sabe o que isso demonstra para a espiritualidade? Que vocês não têm compromisso consigo mesmo. Não tem responsabilidade. Porque quer terceirizar a cura. E a cura depende de vocês. A espiritualidade vai dar o suporte. O médico espiritual que falar para vocês retirar o medicamento, ó, dá um passo atrás. Quem tira remédio é o médico encarnado que prescreveu. Como é que ele vai tirar? Quando ele perceber que você não precisa mais. Não é assim que funciona a roda, né? Tantos remédios para ansiedade, para as depressões. Nossa, mas eu estou tão bem, eu vou parar. Não, quem vai perceber isso é o seu médico, o seu psiquiatra. Ele vai perceber que você está bem. E ele vai reduzir o medicamento. Não é a espiritualidade que vai lá dizer, não, deita 20 minutos aqui e joga fora esse monte de remédio que você toma para essa doença. Que é isso? Não é assim. É um processo, sabe? Processo, sabe a roda que gira? Pronto. A cura, o processo de cura, ele funciona da mesma forma. Ele tem processos. Começa comigo, o que eu penso, o que eu vibro, o que eu frequento, o que está aqui dentro do meu coração, o que está dentro da minha mente. É um processo. O que eu tenho feito para trabalhar as minhas mágoas, o que eu tenho feito para perdoar, o que eu tenho feito para amar. O amor é cura. O amor é cura. O amor é cura. Emanar amor. Amor sempre. Se amar, amar ao próximo, é cura. Que tanto eu tenho amado? Que tanto eu tenho me amado? Que tanto eu tenho amado o meu próximo? Que tanto eu tenho perdoado? Que tanto eu tenho parado de julgar? Que tanto eu tenho buscado ajudar o próximo a fazer a caridade? Isso é um processo de cura. Aí, depois disso, né?
Depois não, no processo, vem o cuidado com a alimentação. Vai dormir com o boi na barriga? Não cuida? Sai de casa, não, mas eu não tomo café da manhã, não, vou tomar só meio-dia, não gosto de manhã. Que aí vira a história, né? Que é, no começo tinha que comer 3 horas, aí agora tem que ficar 12 sem comer, vai entender esse povo. Então eu opto pelo que eu me sinto bem. Comer toda hora. Então, assim, esse negócio de ficar 12 horas sem comer, não tem médico que se sustente. Eu não imagino como ser. Então, assim, mas cada um vai achar a sua forma, entende o que eu quero dizer? Cada um vai achar a sua forma, mas tem que ter responsabilidade. Mas eu bebo só um pouquinho, cara, socialmente. Eu estou morrendo de crise de ansiedade e colocando álcool para dentro. Não, mas o cigarro me acalma. Você vai morrer dependente, se encarnar caçando gente fumando, para ficar agarrado fumando, porque ela aprendeu a parar. E ó, em cima junto. O que eu estou fazendo? Tá com o joelho bichado e não vai fazer exercício. E tá reclamando da dor. Eu não reclamo mais, eu só sinto. Mas a gente sabe, viu que a gente sabe o remédio? A gente não quer, que a gente quer o milagre. Vou contar, não existe. Quem estiver aqui hoje esperando que o doutor faça o milagre, não vai fazer. Não vai fazer. Mas, porém, contudo, todavia, o auxílio existe. O auxílio da espiritualidade existe. E ele é lindo. E ele é lindo. Ninguém está só. Nem vocês, nem nós. Ninguém está só. A gente só precisa abrir a porta para esse auxílio chegar. Dizer para o seu mentor: olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo. Eu não consigo sair dessa dor, dessa depressão, dessa tristeza. Eu preciso de ajuda. E escutar o que eles dizem, porque eles sabem mais do que nós. Muito mais. E fazer o que eles dizem. Quantas vezes as orientações são: procurem a natureza cura, a natureza cura, a natureza cura. Vou não, meio de mato, tem mosquito, tem, como é o nome que tem lá? Muriçoca. Tem muriçoca, pernilongo. Não vou dar trabalho, que custa caro. Imagina perder minha festa, perder minha cama dormindo. Não vai, não faz o que tem que fazer. E a culpa? Então, para a gente finalizar, o Dr. Alberto, que é esse irmão que atende aqui no GAF, juntamente comigo, tá? Um médico que tem sua origem na antiga Tchecoslováquia, né, antes da separação, formado lá em, nem me lembro, 29 dele, falou? A formação em 1929, por aí, já estudou muito e tem estudado cada dia mais, né, para trazer para vocês o auxílio necessário no que precisar. Mas tem se tornado cada dia mais difícil, porque as pessoas não estão abertas a se melhorarem internamente. As pessoas geralmente não estão abertas a ouvir, compreender e seguir as orientações que a espiritualidade dá. Assim como numa desobsessão, a gente pode fazer a limpeza e os irmãos estarem lá fora, só esperando para retornar. A saúde também é assim. A saúde também depende de vocês. Também depende de vocês decidirem que querem se curar. Mas não é uma decisão da boca para fora. Porque isso todo mundo quer. Quem quer ficar doente? Emocional, mental e físico. Ninguém quer. Mas é a decisão de lutar contra todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Acordar e decidir. Hoje é um dia para eu me curar. E sair da vibração da doença.
Quanto mais você repete, quanto mais você entra na sintonia da sua doença, da sua dor, mais adoecido você fica. Quanto mais você sai passeando pela rua procurando milagre, mais doente você vai ficar. Entende isso? Sintonia, vibração. O que eu produzo para mim? O que vocês, quando acordarem amanhã de manhã, irão produzir para vocês? Pensem nisso. Todos os dias dormimos, acordamos, alguns nem dormem, mas acordam, que estão aqui. O que vocês vão produzir amanhã para a cura da dor de vocês? A repetição, já sabem que não vai dar certo. É o amor, é o perdão, é a vibração, é a sintonia, é auxiliar ao próximo. Quando a gente brinca com vocês, vamos lá para o assentamento comer poeira que é curador, é porque a gente sabe que ajuda muito. Sabe que ajuda. Faz um bem danado servir ao próximo. E servir sem esperar nada em troca. E o que o Dr. Alberto quer para todos é o mesmo que eu, Carlos, como o aparelho dele quer. Ajudar o maior número de pessoas possíveis. E por isso que a gente quer que cada vez mais as pessoas se abram para esse auxílio. E o Gavi está aqui, à disposição, para ajudar no que for necessário. Mas vocês têm que querer. Se reformar, inclusive. Gratidão a todos vocês. Tenham paciência nos atendimentos.